Boa tarde a todos vocês. Vamos continuar fazendo a leitura do nosso livro? Então, recapitulando, para você que está chegando agora, volta uns vídeos antes para você entender. Eu estou fazendo a leitura e alguns comentários desse livro aqui, tá? Jung e o Tarô. Comecei pelo capítulo 3, que na verdade o capítulo 3 é onde a autora, que é a Sally Nichols, tá aqui o nomezinho dela, ela começa o Arcano do Louco pelo capítulo 3. Os dois primeiros capítulos, que não são capítulos, são a introdução e prefácio, tá? Então eu deixei para você ler. Se você não quiser ler o livro e acompanhando aqui a leitura, não precisa, porque eu tô lendo todo o capítulo. Eu vou ler o livro inteiro a título de estudo, para você que é curioso do tarô, para você que tem curiosidade, para você que gostaria de estudar tarô. Esse é um livro muito recomendado para quem dá aulas de tarô, tá? Eu vou deixar na descrição o link para você se inscrever no meu curso de tarô, que começa segunda-feira, dia 5 de agosto, tá? Eu estou com uma nova turma, na verdade é a minha primeira turma de leitores de tarô, que eu vou começar a dar o curso. E esse é um dos livros que a gente recomenda nos cursos, tá? Jung e o Tarô, porque é uma forma, de acordo com a psicanálise, com os estudos de Jung, a Sally Nichols faz toda essa analogia, tá? Então nós estamos lendo o capítulo do louco. Um grande detalhe é que o livro dela é todo baseado no tarô de Marsella. Eu não trabalho com tarô de Marsella, eu sou taróloga e terapeuta holística. Eu trabalho com tarô de Waite. Conforme prometido, olha, eu trouxe aqui o louco segundo o tarô de Waite. Eu fiquei de trazer nas outras partes, nos outros vídeos que eu falei, eu nunca trazia, né? Então tá aqui, tá? O Arcano do Louco. Então eu trabalho com o tarô de Waite, tá? Edward Waite. E os desenhos, as ilustrações deste baralho são da Pamela Smith, tá? Então o Waite, ele solicitou para Pamela Smith, na época, fazer toda a pintura, os desenhos de cada lâmina do tarô, arcanos maiores e menores, tá? E esse livro aqui, ele só fala de arcanos maiores. Então vamos continuar? Eu vou falar para vocês qual que é a página que eu parei. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Eu parei na página 51. Então ela continua assim: o louco como salvador em potencial é encantadoramente retratado num tarô desenhado na primeira década deste século sob a direção de Edward Waite. Esse delicioso jovem pajem, com suas vestes floridas e sua rosa, parece quase andrógeno, combinando qualidades masculinas e femininas numa mistura feliz. Em muitas culturas primitivas, se acreditava que os deuses e os primeiros humanos fossem bissexuais, simbolizando assim o estado primordial de inteireza que existia antes da separação dos opostos, céu e terra, macho e fêmea, etc. Gente, só para colocar uma consideração muito importante, né? Nós estamos em agosto de 2024. A primeira edição desse livro saiu em 1980, então foi mais de 40 anos atrás. Só para a gente entender, às vezes, alguns termos, porque eu estou lendo exatamente como está no livro, tá? Às vezes eu paro, faço alguma consideração e tudo mais, tá certo? A roupa desse louco, então falando desse aqui, portanto, liga-o não só ao poder primitivo do Criador, mas também à inocência do recém-criado. Apesar do precipício ante a sua frente, o jovem louco de Waite pavoneia-se ali sem cuidado. Tem a cabeça envolta em sonhos nebulosos de um mundo perfeito, livre de todo infortúnio, e seu coração anseia por amores e aventura. Parece tão ingênuo quanto Parsifal. A semelhança de Parsifal, o grande louco, não tem a menor noção da pergunta que deve fazer à vida, nem mesmo de que seja necessário fazer-lhe alguma pergunta, mas tem um cãozinho capaz de farejar o perigo e ajudá-lo a fugir. Como acontece com Parsifal, a conexão do louco com o seu lado instintual tem o poder não só de salvá-lo, mas de salvar toda a humanidade também.
Nesse sentido, Joseph Campbell tem afiançado a miúde que era precisamente a completa confiança de Parsifal na sua intuição nativa que o induzia a não dar atenção às boas maneiras convencionais e aos conselhos dos mais velhos, de modo que, no fim, ele fez a única pergunta simples necessária à redenção da terra maninha. Talvez o louco sonhador de Waite se acabe salvando, e salvando a nós. Como o príncipe Mishkin em O Idiota de Dostoiévski, o louco de Waite personifica o poder redentor da simplicidade acrescida da fé. E como todos os loucos, ele foi tocado pela mão de Deus. Deus tocou o louco de muitas maneiras. Em tempos idos, as deformidades físicas eram consideradas marca especial do Senhor. Assim, anões, corcundas, coxos eram frequentemente escolhidos para bobos da corte ou de casas reais. Às vezes, pais ambiciosos criavam tais deformidades por meio de amarrações ou outros expedientes, de modo que os filhos pudessem aspirar ao cobiçado cargo de bufão. Porque a gente já viu, né, que ela cita anteriormente que o bufão, ele geralmente estava ali intimamente ligado ao rei, né? Então faz sentido para que um casal tenha um filho dentro ali da corte e tudo mais. Então é interessante saber que os pais estavam manipulavam ali determinada característica física, né? Para poder que o filho pudesse fazer parte da corte. Independentemente de terem sido esses estropiados, tocados pelas mãos de Deus ou pelos truques desleais dos homens, revelam-se seres humanos de profundidade e sabedoria incomuns. Excluídas pelas deficiências físicas das atividades e interesses do homem comum, tais pessoas eram obrigadas, através da solidão e do sofrimento, a descobrir recursos no interior de si mesmas. A ironia do palhaço triste, tema frequente nas artes, foi imortalizada na tela por Picasso e Rouault, e no palco, nomeadamente em Rigoletto e Pagliatti, se bem que talvez em parte alguma de forma tão eloquente em termos de dignidade humana e da capacidade que tem o espírito de transcender o sofrimento, como em Dom Sebastián de Morro de Velázquez. O louco, seja ele bobo da corte, embusteiro ou palhaço de circo, é sempre tocado da tristeza e da solidão de qualquer figura que se destaca do aconchegante anonimato de que desfruta o homem médio. Uma figura do tarô que capta essa nota solene é significamente um louco recém-saído da casca de um baralho contemporâneo chamado tarô aquariano. A diferença dos loucos de muitos outros baralhos apresentados, movendo-se para a direita, tradicionalmente a direção da consciência, esse andarilho está virado para a esquerda, o lado sinistro, inconsciente. Deixa eu ver aqui no livro aonde que ela tem na figura, aqui ela indica a figura 7. A figura 7, olha, é essa daqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a figura 7 que ela fala que é o tarô aquariano, tá? O baralho de tarô aquariano. Então essa é a figura do louco deste tarô, tá? O tarô aquariano. Então vamos voltar para lá. A diferença, então, de muitos outros baralhos apresentados, movendo-se para a direita, olha, veja que o louco, ele move-se para a direita, né? A rosa tá na mãozinha direita dele, mas ele tá indo no sentido da esquerda. Se você olha para o baralho, ele tá indo para a esquerda, né? Esse andarilho está virado para a esquerda, o lado sinistro, o lado inconsciente. Todos os outros loucos, saindo para o mundo extrovertido da ação, simbolizam a evolução da consciência através da experiência externa. O louco aquariano, diferente da maioria dos moços das gerações passadas, arredou-se dessa espécie de realidade para deter-se reflexivamente no limiar do outro mundo.
talvez tencione, como muitos jovens dessa idade, explorar o mundo interior dos sonhos e das visões. Então a gente vê que também podemos considerar uma característica também do louco de Waite. De longe o mais solene de todos os loucos, esse sujeito é o único que parece estar olhando para onde vai. Dá a impressão de estar dirigindo o olhar para algum alvo distante. Embora retratado como um jovem, não há nele nada de alegria ou da vivacidade temerárias da juventude. É como se estivesse enveredando conscientemente pelo caminho da autocompreensão, com uma dedicação e um propósito que, de ordinário, só se adquirem na segunda metade da vida. Faz sentido, né? Dir-se-ia que fugisse da vida antes de tê-la vivido. Pode ser que entenda que o nosso mundo e os seus valores não lhe oferecem a oportunidade de autocompreensão. Idealmente, voltará da sua jornada interior inspirado para criar um mundo novo e provocante, mais digno dos seus esforços. Característica do louco mesmo, né? Iniciar inícios. O louco aquariano espelha a seriedade e a tristeza dos moços de hoje, década de 80, mas a gente pode pensar em agora também, cujo destino foi nascer num mundo diferente em todos os sentidos do mundo que seus pais conheceram, como assinalou muitas vezes Margaret Mead. Quem quer que tenha nascido depois da Segunda Guerra Mundial está ingressando num clima científico e cultural desconhecido de seus pais e para eles sempre incognoscível. O problema não consiste tão somente no hiato entre as gerações, mas num abismo cultural tão grande que é quase como se os jovens de hoje tivessem todos desembarcado num novo planeta, assim, física como psicologicamente. Não há dúvida de que este é precisamente o abismo que o jovem pajem de Waite não viu chegar. Que contraste entre o louco da virada do século e o louco aquariano contemporâneo. Quando olhamos para o novo viandante, nos sentimos confiantes em que esse moço também tem a capacidade de tornar-se o herói salvador, que mata o dragão e leva-nos a todos para um novo reino. Primeiro, contudo, parece que todos nós, jovens e velhos, precisamos tirar a cabeça de entre as nuvens e enfrentar juntos o abismo da realidade. Parece tão atual esse livro, né? Ao mesmo tempo, a gente falando que é da década de 80 e hoje a gente no século 21. Talvez nos seja até preciso cair no abismo para encontrar um solo comum no qual possamos construir um novo mundo. No tarô de Marsella, o louco tem o número 0, fato digno de atenção, pois o número sob o qual nasce uma carta projeta luz sobre o seu caráter e o seu destino. Como as estrelas, os números brilham com uma eterna realidade que transcende a língua e a geografia. Deu-se-lhe o nome de ossos do universo porque são arquétipos que simbolizam as interrelações de todas as coisas mortais e imortais. As palavras expressam as ideias do homem, os números expressam as realidades de Deus. O conceito de 0 desconhecido do mundo antigo só apareceu na Europa a partir do século XII. O descobrimento desse nada ampliou de maneira importante a capacidade de pensar do ser humano. Praticamente criou o sistema decimal e, filosoficamente, concretizou o assombroso paradoxo de que o nada é realmente alguma coisa, ocupa espaço e contém poder. Também é uma fala muito interessante, né? Mas pensar que também na década de 80 já tinha-se bastante conhecimento a respeito dos estudos do quantum e tudo mais, né? Até porque 1980 estava dando quase praticamente aí 100 anos dos primeiros estudos, né?
Afigura-se apropriado que o zero tenha sido atribuído ao louco. No velho jogo italiano de tarocchi, o louco, fiel à forma, não tem valor por si mesmo, mas aumenta o de qualquer carta com que esteja combinado. Como zero vazio e imprestável, a magia do louco pode transformar o 1 em 1 milhão. O poder do zero inere a sua forma circular. Para experimentar as qualidades essenciais dessa forma, ponha-se em contraste a impressão de um círculo e a de um quadrado. Imagine que você queira desenhar um círculo perfeito. Em primeiro lugar, colocará uma perna do compasso no lugar que há de ser o centro do círculo. Agora está pronto para traçar a circunferência, pois enquanto não lhe tiver localizado com precisão o centro, não pode começar a traçá-lo. Aí não cabe a história de saber quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. O centro vem primeiro e é de fato central para todo o conceito do círculo, fato esse que não se aplica a nenhuma outra figura geométrica. É verdade. Um círculo com um ponto no centro é o sinal universal para indicar o Sol, fonte de todo o calor, de toda a luz, de toda a força. Esse hieróglifo também representa o ovo do mundo, de cujo centro fértil proveio e continua a provir toda a criação. O louco, cuja roupa colorida tem sido chamada a vestimenta sempre móvel do centro imóvel, aqui a roupa colorida do louco de Waite, como seu número zero não expressa nada e contém tudo. Então, aí tem toda uma analogia, né? A respeito do estudo, inclusive, da geometria sagrada. Tente desenhar um círculo à mão livre no ar. O movimento é tão natural e fácil que, tendo começado, é quase impossível parar. Podemos sentir como o círculo veio a simbolizar a inteireza natural, o movimento perpétuo e a infinidade. Já não se dá o mesmo naturalmente com o quadrado. Para desenhar o retângulo mais primitivo, são necessários 4 movimentos separados. E para desenhar um quadrado perfeito, faz-se medições precisas. Não é coisa que se faça com uma torção do pulso. Em parte alguma da natureza se encontra o quadrado perfeito. Esse é definitivamente uma criação do homem. Porém, o círculo já não, né? Comentário meu. O homem está intimamente ligado ao movimento circular em cada segundo de sua vida, através do padrão de sua respiração e do fluir da sua corrente sanguínea. A jornada da nossa vida também é circular, visto que partimos da intuição inconsciente da infância, passamos pelo conhecimento e voltamos à percepção intuitiva, que é a sabedoria da velhice. Muito bom! O círculo tem propriedades únicas, indivisível, indestrutível, portanto, imortal. O mesmo já não se dá com o quadrado. Tente fazer esse experimento. Recorte um círculo de papel ou de papelão, corte-o em 2 metades e depois pergunte a alguém o que são as 2 peças. O mais provável é que a pessoa responda que são 2 semicírculos ou um círculo cortado em 2. Depois apresente um quadrado cortado em metades, quer diagonal, quer verticalmente, perguntando novamente o que são aquelas partes. Desta feita, o seu interlocutor responderá provavelmente que se trata de 2 triângulos ou 2 retângulos, conforme o caso. Seja como for, o quadrado original se perde, ao passo que o círculo mantém sua identidade do começo ao fim. O zero também é similarmente indestrutível, pois não pode ser modificado por adição, subtração, multiplicação ou divisão. Muito bem. Bom, gente, eu vou fazer esse vídeo um pouquinho mais longo, porque eu quero realmente terminar aqui, porque falta pouquinho pra gente terminar esse capítulo, tá? E aí no próximo vídeo eu já começo a falar sobre o mago, que é o arcano 1. Continuando a falar sobre o círculo. O círculo reflete a forma dos eternos planetas e do grande domo do céu, ligando-se ao globo terrestre e recordando-nos que também flutuamos no espaço celeste.
Se estivéssemos num aposento circular cuja parede externa fosse inteiramente construída de vidro, poderíamos abraçar o universo. Mas preferimos, ao contrário, viver em caixas quadradas, cujas janelas exibem paisagens pré-escolhidas para nossa inspeção, encortinadas para excluir a natureza. Preferimos repartir o mundo de acordo com o padrão do ser humano a expor-nos ao fluxo livre de toda a natureza, que é a habitação do louco despadronizado. De tudo que foi dito até agora, é fácil ver que o emblema do louco se tornou o símbolo da divindade não manifestada, desde o caos ou vazio primevo, do qual surgiram o cosmo e todas as suas criaturas. Tem sido ligado ao cabalístico Ein Sof, ou luz ilimitada, princípio ativo da existência antes da sua manifestação na matéria, o nada do qual provém todas as coisas. Hoje em dia, muito utilizado o termo também vácuo quântico. Como tal é também a prima matéria alquímica ou substrato do ser, a coisa com que todos começamos, de onde fomos originados, todos, sem exceção, todos e tudo. O círculo também simboliza o jardim do Éden, o paraíso, o bem-aventurado estado de inconsciência e inocência que a espécie humana experimentou antes de cair nas duras realidades da consciência. Representa o ventre feliz em que todos estivemos encerradas uma vez quando crianças, antes que o conhecimento dos opostos proibidos resvelasse para o nosso jardim. Muitos quadros mostram o Jardim do Éden como um círculo, notadamente a expulsão de Paolo, no centro do qual há um belo mundo verde redondo cercado por um arco-íris. É o mundo do louco e suas cores, habitação de que ele sai para visitar-nos de quando em quando, arrastando nuvens de glória eterna. Bonito, né? No céu acima do Éden, Paolo nos mostra o Senhor apontando um dedo severo para Adão e Eva, que acaba de expulsar do jardim e condenar a errarem sem pátria para todo sempre. Podemos identificar-nos com os dois. Como todos anelamos voltar para casa, arrastar-nos confortavelmente de novo para o ventre do tempo. A saudade que sentimos da infância e do lugar onde nascemos reflete esse grande anseio de nos vermos encerrados mais uma vez no círculo perfeito. Às vezes sim, né? Uma saudade que a gente não sabe do que é e de quem é. Talvez seja isso, algo inconsciente ou guardado no nosso inconsciente. Em muitos quadros, um círculo nos céus representa um sítio sagrado, um têmeno, onde aparecem milagrosamente poderes celestiais em que o divino irrompe na percepção humana. Em nosso tarô, o mesmo desenho é usado em várias cartas, como será discutido em capítulos seguintes. Nesse sentido, é interessante que a palavra cifra esteja ligada ao sefiró hebreu, os 10 pontos da árvore cabalística da vida, onde o poder de Deus se manifestou. Em seu Deus Criando o Universo, William Blake utilizou esse expediente eficazmente para retratar o que denominou a habitação secreta da divindade sempre invisível. Aqui uma divindade barbuda, aliás muito visível, estende um braço comprido a partir de um círculo sagrado, onde, com o compasso na mão, está prestes a criar o nosso mundo microcósmico, a imagem e semelhança do ser perfeito acima. Figura 11, olha aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês, porque esse livro, ela cita uma série de simbologias, né? Então, esse livro é muito interessante a leitura, até se você já trabalha com tarô e nunca foi investigar a simbologia das cartas, aqui uma grande fonte de aprendizado, né? Uma grande fonte de aprendizado. Aqui a autora falando da figura Deus criando o universo. Então, vamos lá. Então, uma divindade barbuda, aliás muito visível, estende um braço comprido a partir de um círculo sagrado, onde, com o compasso na mão, está prestes a criar
o nosso mundo microscópico, microcósmico, a imagem e semelhança do ser perfeito acima. Visto que a divindade não pode criar o nosso mundo sem primeiro fixar-lhe o centro, o quadro de Blake nos tranquiliza no sentido de assegurar-nos que o nosso mundo também tem um núcleo central de ordem e significação no interior de suas profundezas. Basta que possamos encontrar o caminho até lá. Há mil maneiras com que o nosso mundo reflete o grande círculo acima. Muitos séculos e culturas criaram templos e igrejas em forma circular, dos quais Stonehenge, a Hagia Sophia e o Templo de Delfos são exemplos proeminentes. A etimologia da palavra círculo volta a ligar-nos com muita coisa do que já foi dito. As palavras church, igreja em inglês, kirk, Igreja Nacional da Escócia, estão relacionadas com o círculo, e a palavra grega kirkos, falcão, foi o nome dado ao sacerdócio. Por isso, podemos ver que, como viajante do espírito, o louco conquista honestamente o seu zero e ganha também a pluma no barrete. Olha aqui, nós temos o barrete, que é o chapeuzinho do louco, tem uma pluma e o número dele na carta é o 0. Acreditava-se que um círculo mágico mantinha afastados os maus espíritos e concentrava energias no interior dos seus limites. A tábua redonda do rei Arthur tinha essa misteriosa significação e é às vezes pintada com o santo graal aparecendo milagrosamente no centro para assombro dos cavaleiros sentados à sua volta. Qualquer mesa, relógio de parede, zodíaco ilustra também outra característica do círculo mágico do louco. Ajunta pessoas ou ideias dentro de um relacionamento em lugar de separá-las umas das outras numa hierarquia de importância. O círculo não tem pés, não tem cabeça e qualquer pessoa ou coisa na sua circunferência está equidistante do seu ponto central. É por isso que os diplomatas costumam sentar-se em torno de uma mesa redonda para discutir problemas internacionais. Percebam que tudo tem uma simbologia. Olha, fantástica essa leitura. Continua aqui comigo porque traz muito conhecimento, não só se você é cartomante de tarô, mas também se você é um estudioso, amante de leituras. Discos de grande interesse contemporâneo e muito ligados ao louco são os discos voadores, círculozinhos que fazem pontaria ao nosso mundo, vindos de outros mundos, presumivelmente acima e além da nossa compreensão. O fato de se ver um novo e estranho círculo celeste ou de acreditar que se vê tão frequentemente nos dias de hoje, mais ainda hoje, 40 anos depois, pode significar, como Jung sugeriu, aí ela cita um livro aqui, né? Flying Saucers, A Modern Might, que uma nova imagem... eu estava lendo aqui a nota que ela pôs embaixo, mas é tudo falando em inglês, então só isso aqui. Que uma nova imagem de interesse, então Jung sugeriu, né, num de seus livros, que uma nova imagem de interesse está em vias de irromper na consciência. Mas esses discos voadores sofrem o destino de todas as nossas introvisões. São dispensados por tolos e rotulados de nada, como acontece com o próprio Buffon. A humanidade é assim mesmo, né? Nada é um símbolo perfeito para o estado de inteireza, indivisa, antes da criação das coisas. O mundo da experiência cotidiana, descrito pelos hindus como as 10.000 coisas, é realmente uma ilusão criada pelo homem. Tanto psicológica quanto fisicamente criamos o mundo que vemos. Tudo nele vem do nada quando nascemos e voltará ao nada quando morremos. Fora do tempo e do espaço, esse nada é natureza pura, a essência por trás do véu. Nós fazemos vasos de barro, observou Lao Tzu, mas a verdadeira natureza deles está no vazio interior. Olha que profundidade! Fazer contato de novo com o vazio natural, tornar a encher o nosso espírito com o seu inexaurível poço de silêncio, tal é o objetivo da maioria dos exercícios de meditação.
Não podemos encontrar uma palavra criativa nova sem haver sondado o silêncio fundamental que existia antes da primeira palavra da criação. Fantástico isso daí. A ideia do círculo como princípio e fim da jornada é simbolicamente expresso pelo Ouroboros, ou comedor da cauda, a mítica serpente que se cria, alimenta e transforma-se engolindo a própria cauda. Sua forma circular representa o estado original da natureza inconsciente, o ventre primevo antes da criação dos opostos e o estado de inteireza, a união dos opostos desejada no fim da jornada. De acordo com São Boaventura, Deus é uma esfera inteligível, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em parte alguma. Segurar o louco, mesmo dentro do amplo mundo do círculo, é impossível. Talvez possamos dizer que ele representa um fator redentor dentro de nós mesmos, que nos impele para a individuação. É essa parte nossa, inocente, mas de certo modo conscientemente, se vê embarcada na busca do autoconhecimento. Através dela, incidimos em experiências aparentemente insensatas que mais tarde reconhecemos como cruciais para o padrão de nossa vida. Sugiro aqui, fazendo uma observação pessoal minha, sugiro aqui que você que está assistindo esse vídeo estude sobre Jung, que tem uma literatura completíssima a respeito da psique humana e do ser humano em geral, e ela cita aqui a individuação, que é um estudo realizado por Jung, tá? E é muito, muito, muito interessante e te traz um autoconhecimento muito profundo, tá? Jung definiu o ego como o centro da consciência. O eu foi o termo que ele usou para denotar o centro de toda a psique. Um centro de percepção e estabilidade ampliadas, como o louco do tarô nos mostrará em sua dança circular. O eu não é uma coisa que criamos, nem uma espécie de cenoura de ouro que a vida nos balança diante do nariz. O eu está lá desde o princípio. O ego, se puder dizer, é feito, mas o eu é dado. Existe em nosso nascimento, antes do nosso nascimento e depois da nossa morte. O eu é a nossa chama divina, a nossa centelha divina, a nossa parte, o nosso Deus superior, o nosso eu superior, tá? Só para vocês entenderem, para quem gosta de estudar isso daí. Está sempre conosco esperando que voltemos para casa. No entanto, instando conosco que continuemos, pois não há como voltar. A nossa viagem, como a do louco, é circular. Aí ela cita Jung. O ego está para o eu, como o movido está para o motor, ou como o objeto está para o sujeito. O eu, como o inconsciente, é um a priori existente, do qual envolve o ego. É, por assim dizer, uma prefiguração inconsciente do ego. Não sou eu quem me crio a mim mesmo, antes aconteço para mim mesmo. Olha só, muito profundo, né? Quanto mais livros, outra observação minha aqui, quanto mais livros difíceis você estudar, mais você expande a sua consciência e a sua percepção de si, do mundo que nós vivemos, e você começa a se posicionar perante o mundo e perante os fatos que acontecem na sua vida de uma forma muito mais consciente e de uma forma muito mais apurada, vamos dizer assim. A iridescência do louco não pode ser apressada e espetada em palavras, mas a citação acima parece capturar pelo menos algumas das suas cores dançarinas, seja nos permitindo dizer que o louco do tarô é o eu como prefiguração inconsciente do ego.
Tenho a impressão, aí a informação dela, de que até o louco será capaz de achar isso suficientemente ambíguo. Se ele estiver rindo, será para lembrar-nos de que o humor é um ingrediente importante em todas as nossas relações e um artigo necessário para qualquer viagem. William Butler Yeats compreendeu. Pôs-se a campo colecionando histórias divertidas dos camponeses na Irlanda. Numa delas, denominada A Rainha e o Louco, ficamos sabendo que o nosso louco do tarô ainda está vivo hoje na Irlanda e continua pregando as peças costumeiras. Os que o viram dizem que usa uma barbicha em ponta e gosta de aparecer inesperadamente em lugares estranhos. Ouvi um Erne feiticeiro que mora na divisa de Clare e Galway dizer que em todas as casas do país das fadas existe uma rainha e um louco, e que se você for tocado por qualquer um deles, nunca se recobrará, embora possa recobrar-se do toque de qualquer outro habitante do lugar. Ele disse do louco que talvez fosse o mais sábio de todos e descreveu-o vestido como um dos mascarados que costumavam andar por lá. A esposa do velho moleiro ajuntou. Dizem que eles, as pessoas do país das fadas, são quase todos bons vizinhos, mas para o toque do louco não existe cura. Quem quer que o receba está perdido. Do toque do louco ninguém se recupera. E quem haveria de querer recuperar-se? Encerro aqui o capítulo do louco e nós vamos para o próximo capítulo, que é o arcano do mago, o capítulo do mago, que é o arcano 1. Então agora a gente encerra aqui esse capítulo do louco. Ficou um pouco maior, mas é porque eu quis encerrar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse primeiro capítulo e vamos seguindo juntos aí nessa nossa jornada. Um beijo grande e até o próximo vídeo.